Fala galera, e o Conselho Federal de Medicina tenta frear o crescimento da cannabis medicinal do Brasil com a sua patética resolução agora desse mês de outubro, e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, logo depois da vinheta. Fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e hoje estamos aqui, ao invés de comemorar, de trazer uma conquista ou de falar de alguma coisa boa, a gente vai falar do que parece ser o maior retrocesso que a gente viu sobre a cannabis medicinal no Brasil desde que a gente iniciou os trabalhos aqui no nosso canal. Isso porque agora no último dia 11 de outubro foi publicada a resolução 2324 de 2022 do Conselho Federal de Medicina, que absurdamente acabou por trazer um iminente prejuízo para todos os pacientes, todas as pessoas que estão sendo beneficiadas com o tratamento da cannabis, com o tratamento medicinal, com a medicina canabinoide. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo, comentar conosco. A gente bateu uma marca importante de 3.000 inscritos, a gente quer que vocês divulguem mais pra gente continuar crescendo. Mas fato é que essa bendita resolução do Conselho Federal de Medicina deu o que falar. Todo mundo ficou indignado e veio na total contramão do mundo com relação à medicina canabinoide e do pensamento do próprio Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, quando se pronunciou durante a pandemia, quando falava lá que o médico tem que ter total liberdade para prescrever o tratamento que bem entender, ou seja, ela trouxe essa resolução que a gente vai ler, ela é bem curtinha, ela trouxe umas vedações para o médico que vai na total contramão desse próprio pensamento. Vou abrir ela aqui para vocês, vou ler aqui, ela é bem rapidinha, bem curtinha, foi publicado no dia 11, no Diário Oficial da União, do dia 11 de outubro de 2022 agora. Tá escrito assim, ó: Resolução do Conselho Federal de Medicina 2324 de 11 de outubro de 2022 aprova o uso do canabidiol para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente, refratárias às terapias convencional, na síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose tuberosa. Veio um monte de considerando, e vem lá o artigo 1º que diz o seguinte: Conselho Federal de Medicina autorizar a prescrição do canabidiol CBD como terapêutica médica ser indicadas para o tratamento de epilepsia na infância e adolescente refratárias às terapias convencionais, na síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose tuberosa. Só e somente essas. E aí continua, parágrafo único. Os pacientes submetidos ao tratamento com canabidiol e seus responsáveis deverão esclarecer os riscos do benefício potencial do tratamento de acordo com o termo de consentimento livre e esclarecido, que é um termo que tem anexo lá a essa resolução, que é um termo que não ajuda, acaba ajudando em nada e acho que não serve para nada, inclusive. É vedado ao médico a prescrição da cannabis in natura para uso medicinal, bem como quaisquer derivados que não o canabidiol. E aqui já tem um primeiro ponto importante que a gente acaba chamando atenção, porque e os óleos full espectro? E os óleos in natura? Não a flor in natura, mas os óleos in natura, que trazem muito efeito, muitos benefícios no efeito comitiva, né? E esses acabaram ficando de fora do Conselho Federal de Medicina. Vamos lá. É vedado ao médico a prescrição, acabei de ler. E o parágrafo único diz assim: o grau de pureza do canabidiol e sua forma de apresentação devem seguir as determinações da Anvisa. Aí aqui acaba prestigiando a Anvisa para falar que, né, olha, a gente está aqui de acordo com a Anvisa, mas vamos lá que eu vou depois fazer comentários. E aí aqui é a parte onde criou o maior problema, o maior burburinho, que diz a resolução, no artigo 3º, é vedado ao médico, no inciso 1, a prescrição de canabidiol para indicação terapêutica diversa da prevista nessa resolução, salvo estudos clínicos autorizados pelo sistema CEP-CONEP. Ou seja, diz que só pode tratar essas doenças que foram colocadas lá no cabeçário ou aquelas que têm os estudos clínicos autorizados pelo sistema CEP e CONEP. Que deve ser por isso que essas aí só tem essas, e é por isso que eles devem estar dizendo que tem que ser
com esse tipo de autorização. E 2, ministrar palestras, cursos sobre o uso do canabidiol e produtos derivados da cannabis fora do ambiente científico, bem como fazer divulgação publicitária. E aqui, obviamente, foi para atingir diretamente aqueles médicos que estão estudando, estão se qualificando, estão se preparando, estão trazendo coisas boas para a gente e estão divulgando isso em lives, em conversas, em diálogos com outras pessoas, mas isso não deixa de ser um ambiente científico, não deixa de estar trazendo um conteúdo científico. Então, vamos lá. E aí continua, essa resolução deverá ser revista no prazo de 3 anos a partir dessa data da publicação, quando será avaliada a literatura científica. A gente começa com as pequenas, com as humildes críticas minhas, por exemplo, que sou um jurista e que sou uma pessoa que acabou estudando cannabis medicinal e me especializando através de cursos. Não só de faculdades que trouxeram pós-graduação, mas de outras que tiveram, SBEC, da Unifesp, algumas que trouxeram o curso online. E a primeira coisa que a gente olha de absurdo é essa questão da vedação da prescrição para aquelas doenças que não são aquelas doenças mencionadas. E aí a gente olha, a gente reflete para saber se é preguiça dos membros do Conselho Federal de Medicina que não tem a disposição de fazer uma mera pesquisa nas ferramentas que eles têm de pesquisa sobre artigos acadêmicos que mostram que o mundo inteiro está seguindo na aceitação da medicina canabinoide, inclusive muitos deles legalizando geral. E o Brasil não. A segunda coisa é que ela parece ser inconstitucional, porque ela restringe a possibilidade de um paciente qualquer que está tendo benefício com a cannabis, seja ele para tratar ansiedade, insônia, Alzheimer, Parkinson, dor neuropática, autismo e tantas outras que a gente fala aqui, e está impedindo, dessa pessoa buscar a melhor forma de tratamento, o que é uma ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, que diz que o Estado deve promover todas as medidas, deve colaborar e permitir com que as pessoas tenham a melhor forma de acesso à sua saúde, a melhor forma de tratamento, as coisas que lhe trazem benefício, qualidade de vida. Então, há um primeiro plano, e aí foi, nos primeiros dias a gente até pensou, nossa, vamos fazer alguma coisa mais, que possa dar resultado mais rápido, uma DPF. Não, aí a gente, com o tempo, a gente, jurista, vai estudando e vê que não é assim. O Conselho Federal de Medicina, em tese, não seria competente para fazer uma resolução que veda a possibilidade de um paciente ter acesso a um tipo de tratamento. Ele é absurdamente incompetente. Além de preguiçoso, é incompetente. Então, essa é a primeira coisa. É totalmente inconstitucional e acredito que tem pacientes, associações de médicos prescritores, associações e outras entidades já se movimentando. A gente também, eu particularmente como advogado, estou me movimentando para algumas pessoas que se interessaram em procurar ajuda, Então, a gente depois vai trazendo os resultados dessas medidas, porque está bem recente, Em segundo é que fere a liberdade médica, que foi defendida pelo próprio Conselho Federal de Medicina, lá quando na pandemia, inclusive, diz que o médico pode receitar, inclusive medicamentos vermífugos e coisas do tipo, que não eram indicados como tratamento da Covid, mas que tinha liberdade médica, o médico podia fazer o que quiser. Então lá ele podia fazer o que quiser, e agora não pode fazer o que quiser. Então parece que o Conselho Federal de Medicina está sendo usado meio como marionete para algumas questões políticas, mas a gente aqui no nosso canal, a gente jamais vai falar de política. Eu só tô fazendo esse aditivo aqui, fazendo esse parêntese, porque é o que parece. Lá, quando convinha, era a defesa da liberdade. Agora que não convém, não é a defesa da liberdade. Então já é algo completamente absurdo e contraditório do próprio Conselho Federal de Medicina. Outra coisa, como eu falei agora há pouco, o Conselho Federal de Medicina é completamente incompetente para legislar sobre medicamentos e produtos à base de cannabis. Incompetente. Quem tem esse tipo de competência é a Anvisa, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem a resolução, que trata de medicamentos de cannabis, que fala sobre cannabis, que diz quais os medicamentos que podem, que dá autorização para o paciente importar, que aceita a receita do médico prescritor dizendo que ele pode usar a cannabis. Então o Conselho Federal de Medicina, nesse ponto, é completamente incompetente. Então, na minha visão, apesar de terem restrito até aquelas doenças lá, por essa incompetência, continua valendo
a resolução da Anvisa, a Anvisa não mudou de ideia, a Anvisa mantém a resolução dela. Para a resolução dela você pode importar, você pode usar, você pode pedir aquela autorização bonitinho. E agora o que é ruim é que atinge diretamente os médicos prescritores e num primeiro momento parece que vai tentar impedir a possibilidade de continuidade desses tratamentos, porque se o médico não pode prescrever, ele não vai poder renovar a sua receita, renovar a sua prescrição, e aí você também não vai poder pedir a renovação da autorização da Anvisa, e vai acabar que amanhã ninguém vai mais poder fazer nada porque não pode mais prescrever. Então isso é um completo absurdo. A resolução é horrível, dá uma vergonha, assim, vergonha alheia completamente. É fundamentado numa biografia que eles dizem atualizada, mas que é completamente desatualizada, atrasada, longe de qualquer tipo de aplicação de pesquisa, sobretudo aquelas mais recentes que foram trazidas após a autorização da Anvisa, após a legalização em outros países, como a gente já divulgou aqui em diversos vídeos aqui, a gente vai até deixar aqui o link de alguns. Pra você ter ideia, a biografia que foi utilizada nessa resolução, ela chega a ser até engraçada, porque eu vou dizer aqui, mostrar pra você a data delas, a gente acha que foi utilizado inclusive de má fé, porque acabou excluindo esse período permissivo. Não trouxe nenhuma pesquisa dentro do período em que a Anvisa passou a permitir o uso do canabidiol para vários tipos de doença no Brasil. Então vamos lá, eu vou ler aqui na mesma resolução que eu estava lendo agora, eu vou ler aqui a biografia para vocês terem uma ideia. A gente vê aqui, ó, na letra A, já na letra A tem aqui, ó, a biografia de 1986. Aí depois começa, tem uma de 2012, 2011, 2010. Lembrando que a Anvisa autorizou, né, o uso da cannabis em 2017, depois regulamentou direitinho lá por 2019. Então a gente teria que ter estudos dessa base, pelo menos, que contradizem qualquer outra coisa que justificasse essa resolução. Aí você vem 1993, 94... 2012 de novo, 1981, inclusive 2012 é a data, são as pesquisas mais recentes que tem aqui, tá, registradas, que mostra que é uma completa preguiça. E aí a gente vai chegando nas partes engraçadas, beira o engraçado. Vamos lá, ó. Pesquisa do Carlini, que é um grande pesquisador, mas foi uma das primeiras pesquisas do Carlini, 1973. E aí eles continuam aqui, ó. 2008, 1991, 1977, era o auge da corrida contra as drogas, onde os caras faziam aqueles testes absurdos que a gente falou em episódios nossos, no episódio da guerra contra as drogas, por exemplo, lá no início do nosso canal. Então, 1982, 1980... 2014, aqui ó, não, chama de 2014, exatamente a que trata de quê? Da epilepsia refratária, que é uma das que foi autorizada. Então essa é a mais recente, 2014. 1995, aí outra de 2014 que também trata da epilepsia refratária, 2002, 2004, 2012, 2004, 2014, de novo, outra de epilepsia refratária. Ou seja, eles deram prioridade a algumas e acabaram esquecendo muitos outros tratamentos e muitas outras pesquisas que a gente já mostrou aqui. E aí continua lá, ó, 2007, 1973 de novo, 2009, 2012, 1980... 2010, 1973 de novo, ou seja, os caras estão lá em outros... Pô, brincadeira, os caras estão muito atrasados. Os caras estão décadas de estudos atrasados. Pra você ter ideia, a gente está em 2022, o estudo mais recente aqui de 2014. Depois disso, tiveram inúmeras publicações. Então ela diz aqui, ó... falta de acurácia dos efeitos da dose oral do THC de um estudo lá de 2002. Então, poxa... Cara, por que eles não atualizaram a biografia agora, a literatura, a pesquisa agora? O Brasil é um dos grandes países que produzem pesquisas sobre o CBD, sobre a aplicação do canabidiol. A USP é uma das recordistas de pesquisadores. Tem muitos pesquisadores. Aí continua, 1973, 2013, 2012, 2013, 2006, 1990, 1974... 1980 de novo, 2010, 2009, 2006. Se vocês quiserem, a gente vai deixar o link lá na descrição para vocês olharem isso aqui que a gente está mostrando, que eu estou falando para vocês. Então, tem, salvo engano, tem uma pesquisa aqui que é de 1963, 66, aqui ó, 83, 2001. Então, foi um absurdo. Então,
no mínimo, mostra uma incompetência e uma preguiça de querer estudar. E aí a gente vai, se você for agora no Google acadêmico ali rapidinho e botar lá CBD e doença qualquer, vai botando lá. A gente botou aqui e pesquisou sobre alguns assuntos que a gente já trouxe para vocês aqui, ó. Uso da cannabis sativa no tratamento de mal de Parkinson. E aí tem lá, olha, a conclusão é que é uma excelente opção terapêutica para o tratamento da doença de Parkinson, visto que observa o efeito capaz de desacelerar a progressão da doença através dos efeitos neuroprotetores. Então, já tem um monte de estudo, já tem um tanto de estudo que fala sobre aplicação em outras doenças. E o Conselho Federal de Medicina dar esse passo, esse retrocesso é um completo absurdo. Mostra que precisa, assim como a gente precisa sempre estar renovando aí os nossos representantes, o Conselho Federal de Medicina precisa de uma reciclagem, precisa de uma melhoria. Vamos lá, outro estudo aqui, ó. A gente vai deixar o link de todos esses estudos, ó. O efeito do tratamento de cannabis nos sintomas motores de Parkinson. E aí a gente tem vídeos aí de pessoas que estão com Parkinson, toma lá o CBD, o cara tá lá tremendo, de repente em 5 minutos o cara para de tremer, consegue andar, falar. Como que isso aí não faz efeito? E aí tem um monte de estudo aqui registrado, um monte de coisa já registrada dizendo que é bom, que faz bem e que está ajudando a qualidade dessas pessoas, a qualidade de vida dessas pessoas. Vamos lá, a administração do CBD e da nabilona para redução dos efeitos cognitivos das doenças de Parkinson. Revisão integrativa e verificação da eficácia e da efetividade da cannabis medicinal na doença de Alzheimer. Então, esse caso de Alzheimer, por exemplo, a gente tem o site lá do Curando o Ivo, que é uma associação, né, do Gabriel, que é filho do seu Ivo lá, que publicou vários vídeos que mostra que ajuda bastante eles. Então, existem vários estudos aqui que tratam do curando, né, do Alzheimer, por exemplo. Aí tem outro que o uso da cannabis como tratamento alternativo no transtorno do espectro autista. TEA é uma doença que a gente já trouxe um episódio aqui do Marcelo Pirica, que falou que o médico não gostava, né, da cannabis, falou que tinha pouco estudo. Aí ele foi lá e pesquisou, pegou os estudos, levou para o médico se interessou, hoje é um dos grandes ativistas de cannabis, então trata o filho dele e mostra que traz efeitos, boa qualidade de vida para o filho dele e para várias outras pessoas. Então tem outro estudo aqui, ó, avaliação do tratamento da fibromialgia na terapia da canabinoide. Então existem vários estudos que tratam da aplicação na fibromialgia. Então, o uso de canabinoides para o controle de dor crônica e dor neuropática, revisões integrativas, usos e pesquisas randomizadas da aplicação da cannabis sativas em doenças crônicas. Então, tem vários estudos, várias doenças, ansiedade, insônia, vários tipos de aplicações diferentes que a gente vê, até aquela síndrome de Tourette, que a pessoa fica falando, foda-se, tá. Então, são várias as aplicações e o Conselho Federal de Medicina passou por cima e preferiu guardar os estudos, pegar os estudos lá de 1973, 1960 e tantos, 1980 e tantos, quando então a Anvisa sequer autorizava o uso disso. Então, primeiro destaque que a gente faz agora para finalizar, porque tá ficando um vídeo muito longo, é que a Anvisa mantém a sua resolução. Então ela mantém a autorização para quem tem a prescrição, continua. E o mais importante é que a gente vai continuar acompanhando, porque contra essa resolução várias entidades, associações de pacientes, associação de médicos prescritores, Ministério Público, há uma grande mobilização de pessoas e que tem surtido efeito, né? Parece que vai surtir efeito. Nós também, eu particularmente, estou preparando ações lá para pacientes, pessoas que se interessaram, fazer mandado de segurança, e a gente espera que em breve seja derrubada essa resolução, que é um grande retrocesso. A gente estava caminhando, trazendo boas notícias para um cenário bem mais favorável e promissor para a aplicação da cannabis medicinal no Brasil. Infelizmente teve essa resolução, esperamos que ela seja derrubada. A gente vai seguir, né, com esse assunto, mostrar por que ela está completamente fora do eixo mundial, né? O mundo inteiro já está aceitando a medicina canabinoide. E vamos acompanhar, vamos trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo, comentar conosco, diz o que você achou dessa resolução, entra lá, lê, comenta conosco e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!